Olá, você aluno Porto, eu sou o professor Igor Nascimento, professor de Física aqui da nossa querida Escola Porto. Venho aqui dar uma dica muito boa para você reforçar os seus estudos em casa, para você aluno do primeiro ano do ensino médio, sobre o assunto movimento retilíneo uniforme. O que seria esse movimento retilíneo uniforme? É aquele movimento que acontece sem que ocorra mudança na velocidade com o passar do tempo. Então, o que é que vai acontecer com isso? A velocidade é sempre a mesma, sempre tem o mesmo valor. Porém, você já sabe que na cinemática, no mundo, no nosso cotidiano, no geral, o tempo não para, ele sempre vai passando. Então, o que é que vai acontecer? Nossa velocidade será constante. Professor, mas por que movimento retilíneo? O retilíneo vem para traduzir para você de uma maneira mais simples, que será uma trajetória retilínea. Então, o movimento retilíneo uniforme é uma trajetória retilínea, o qual o corpo vai ter um movimento com velocidade constante, diferente de zero, com o passar do tempo. Então, bora aqui, ó. As principais características do movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele movimento que não possui aceleração. Por que não pode possuir aceleração? Vamos voltar um pouquinho para a cinemática. Na cinemática, nós aprendemos que a aceleração é a grandeza física que mede, que calcula a rapidez com que um corpo varia sua velocidade. Então, se eu tenho aceleração, por consequência, eu tenho a grandeza que varia a velocidade. E nesse movimento, minha velocidade é constante. Então, não posso ter, de forma alguma, essa grandeza. Qual a segunda propriedade dela, a segunda característica? A velocidade é constante e diferente de zero. Diferente de zero por quê? Porque é um movimento. Então, se é um movimento, eu tenho a obrigatoriedade de ter um valor, seja ele positivo ou negativo, de acordo com o referencial, e tem que ser diferente de zero para indicar que é movimento. E por último, eu tenho o espaço. Esse espaço ele vai variar de maneira uniforme. Por que ele vai variar de maneira uniforme? Porque eu tenho uma velocidade. Essa velocidade não varia. Mas qual é a função da velocidade? A velocidade é a grandeza com qual ela vai indicar que um corpo está variando as suas posições. Então, se eu vario essas posições a uma velocidade, uma taxa de variação constante, então quer dizer que no movimento uniforme eu tenho como calcular essas variações de posição com o decorrer do tempo, com o passar do tempo. Na literatura, ele adora um termozinho, que é o quê? No movimento retilíneo uniforme, o corpo percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Isso quer dizer o quê, professor? Que se eu tenho a velocidade constante, a variação do espaço vai ser sempre aquela no mesmo intervalo de tempo. Como assim, professor? Vamos supor. Eu tenho aqui um exemplozinho, vamos supor que é um exemplo, onde a velocidade constante vai ser de 5 metros por segundo. Então aqui eu tenho uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Professor, como é que se faz a leitura de velocidade? A leitura de velocidade se faz da seguinte forma. A cada um segundo, esse corpo vai deslocar 5 metros. A cada um segundo, esse corpo vai deslocar 5 metros. Então quer dizer o quê? Passou um segundo, ele andou 5 metros, saindo da origem, saindo do zero. Passou mais outro segundo, foi para 2, mais 5 metros, 10 metros. Outro, 15 metros, 20 e assim sucessivamente. Se você prestar atenção, quer dizer o quê? Que a cada unidade de tempo, esse espaço vai variar de 5 em 5 metros. É isso que vai indicar a uniformidade de variar o espaço. Ele sempre vai variar na mesma taxa, com o mesmo intervalo de tempo. Professor, se fosse aqui em 2 em 2 segundos, se fosse em 2 em 2 segundos, seria de 10 em 10 metros. Então, o que vale? Nossa literatura vai ser sempre a mesma. No mesmo intervalo de tempo, ele tem que variar o mesmo espaço, sempre. Então, vamos aqui. Eu sei que a velocidade é constante, não existe aceleração. Eu tenho como calcular esse espaço que vai variar? Tenho. Através da função horária do espaço. A função horária do espaço ele vem de uma pequena igualdade. Se eu sei que o movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante,
ou seja, não existe variação, então o que é que vai trazer aqui para mim? A velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea. Por quê? Porque a cada ponto vai ter sempre a mesma velocidade. Então isso quer dizer o quê? Eu vou ter essa igualdade entre essas duas grandezas de velocidade. A média é igual à instantânea. Como é que eu calculo a velocidade média? A velocidade média é a variação da posição, no caso a variação do espaço, ou seja, vai mensurar o deslocamento do corpo por um intervalo de tempo. Lembrando que o tempo nunca para, esse tempo sempre vai ser positivo. Então o que é que eu vou ter? Na física, tudo que tem delta vai indicar variação. E esse delta, essa variação para a física vai ser uma grandeza física final menos a grandeza física inicial. Nesse caso, é o espaço. Eu tenho aqui variação do espaço. Vai ser espaço, posição final menos espaço, posição inicial. A mesma coisa para quando eu tiver intervalo de tempo ou variação de tempo. Vai ser o tempo que ele terminou o movimento menos o tempo que ele iniciou o movimento. Ou seja, tempo final menos tempo inicial. Se eu pegar esse terminho aqui, essa variação de tempo, ou esse intervalo de tempo, ele está aqui desse lado da igualdade, está dividindo. Se eu multiplicar em ambos os termos, ele vai aqui para esse outro lado. Vai ficar o quê? Posição final menos posição inicial igual velocidade, que vai fazer uma multiplicação distributiva com quem? Com o tempo final menos o tempo inicial. O que é que vai acontecer? Para facilitar nossos cálculos, para facilitar a compreensão do estudo, toda vida que vamos fazer a leitura, temos o cronômetro lá, ele parte do zero. Então aqui, caros alunos, o tempo inicial vai ser zero. E o que é que vai acontecer? Essa posição inicial, que está aqui negativa, eu vou somar entre os termos, ou vou passar somando, vai passar aqui para o outro lado, e vai ficar o quê? Vou ficar o quê? A posição final de um corpo é igual à posição inicial desse corpo mais a velocidade vezes o tempo. Então, o que é que nós temos aqui, caro aluno? Nós temos a função horária do espaço. Essa função horária do espaço, se você fizer uma interligação com a matemática, você vai ver que ele vai ser uma função afim. E as funções afins, elas sempre vão dar um gráfico retilíneo, vai ter uma reta. Então, o que é que eu tenho que lembrar? Para cada espaço final, ele vai ter um tempo correspondente. Ou, a cada tempo que eu permanecer nessa velocidade constante, eu vou chegar a uma posição diferente. Então, ela vai se interligar e vai virar uma função que vocês já viram na matemática que nós vamos utilizar aqui. Nós vamos mudar simplesmente só a leitura da matemática para as grandezas físicas. Feito isso, eu vou ter gráfico. Os gráficos do movimento uniforme. O gráfico dos movimentos uniformes ou do movimento retilíneo uniforme são três. Três, professor? Sim. Eu tenho da aceleração, embora ela seja nula, ela pode ser expressa na forma de gráfico. O que é que vai acontecer? O tempo vai passando. Então aqui meu tempo T0, tem um tempo T1, tem um tempo T2, e assim sucessivamente. Mas o que é que acontece com a aceleração? Ela não sai do zero. Isso vai indicar que essa aceleração é nula. Basicamente não vai existir. Professor, do gráfico aqui da velocidade. O gráfico da velocidade vai ser constante. O que é que quer dizer um gráfico constante? Vai ser uma reta ao qual ela não vai ter nenhum tipo de inclinação. Ela vai ser paralela ao eixo do tempo. Como assim, professor? Assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui esse gráfico, velocidade pelo tempo, e essa minha velocidade vai ser positiva. Se ela é positiva, ela vai ser maior que zero. Esse gráfico aqui maior que zero, ela pode admitir qualquer valor acima do eixo do tempo. Então vamos supor aqui, ó, está aqui. O que é que está acontecendo aqui, caro aluno? Meus queridos, aqui, ó, meu tempo inicial, ele começou com um valor qualquer de velocidade.
Chegou aqui, ó, no segundo tempo, no tempo T1. Tempo T1, o valor da velocidade é o mesmo. No tempo T2, o valor da velocidade é o mesmo. Se eu chegar lá no infinito, o tempo enésimo, esse tempo aqui, a velocidade também será a mesma. Quer dizer o quê? Que vai existir um paralelismo. Essa reta da velocidade não vai se aproximar nem se afastar da reta do tempo. Então quer dizer que isso é um gráfico de uma função, um gráfico de uma grandeza constante. Professor, e se essa velocidade for um pouquinho diferente? Se essa velocidade indicar que ela é negativa? Não tem problema. Também será um gráfico com uma reta constante, sendo que agora essa velocidade ela vai ser menor que zero. Aqui eu tive um valor qualquer de velocidade maior que zero. Aqui eu tenho um valor qualquer de velocidade menor do que zero. O importante é que seja positivo ou negativamente falando, esse gráfico não tem afastamento ou aproximação dessa reta do tempo. Então vai acontecer a mesma coisa. Vai passando aqui o tempo T1, velocidade é a mesma. Tempo T2, velocidade é a mesma. Se eu tendesse lá para o infinito, um tempo T qualquer, a velocidade também seria a mesma. Agora, preste atenção. O gráfico da velocidade, ele fornece algo a mais para você. Como assim, professor, vai fornecer algo a mais? A matemática, ela nos fornece o seguinte artifício. Se eu destacar a área entre a reta do gráfico e o eixo do tempo, eu vou conseguir calcular a variação de espaço, calcular o deslocamento desse corpo. Como assim, professor? Vamos aqui, ó. Matemática fala que se eu destacar, ou seja, se eu pegar aqui essa região, fechar aqui, ó, destacar toda essa região entre a reta e o eixo do tempo, essa área, ou seja, a área destacada será numericamente igual ao deslocamento. Como assim, professor, numericamente igual? Vamos aqui, ó. Se fosse no sistema internacional, unidade de área, metros quadrados. Mas só que a unidade de deslocamento é só metros. Então nós só vamos pegar a parte numérica, as grandezas nós vamos dispensar, pegar a parte numérica. Então por isso que vai se tornar numericamente igual. Professor, só é válido para um gráfico positivo? Jamais. A velocidade negativa também. Eu posso destacar a área, nesse caso aqui, acima da reta e abaixo do eixo do tempo. Vou deixar ela destacada. E essa área também será numericamente igual ao deslocamento, a variação do espaço. Então preste atenção. Eu não lembrei na minha questão de utilizar a formulazinha do sorvete ou da fórmula da função horária das posições. Mas se eu lembrar essa questãozinha, esse requisitozinho de eu calcular a área da figura formada, com certeza eu consigo calcular essa variação de espaço. E se na questão disser que ele saiu da origem, eu também consigo calcular, encontrar a posição final desse corpo, sem nenhum problema. Outro gráfico importante é o gráfico daquilo que varia, ou seja, da função horária do espaço. Essa função horária do espaço vai ser o quê? Para cada tempo, eu terei uma posição final correspondente. Então aqui eu terei o quê? Um gráfico espaço em função do tempo. Como seria isso, professor? Vem para cá. Ó. O gráfico agora aqui vai ser do deslocamento. O gráfico do deslocamento vai ser eixo Y. Eixo Y vai ser minhas posições. Eixo X será meu tempo. Sistema internacional, posição em metros, tempo em segundos. Então vamos supor aqui o seguinte. Vou supor que eu saio de uma posição qualquer, uma posição S0 diferente de zero, nesse caso aqui
maior do que zero. Como vai ser um gráfico da velocidade positiva, isso quer dizer uma velocidade maior do que zero, ele vai ter o comportamento de quê? Será uma reta crescente. Então essa reta crescente vai ter o quê? Para cada intervalo de tempo, ou seja, para cada tempo, ele terá uma posição correspondente. Mesma coisa que eu tenho lá nas funções afins. Então o que é que eu vou ter aqui? Ó? Início dos movimentos. Comecei e apertei lá no cronômetro. Tempo tem zero. E vou chegar aqui. Nesse tempo qualquer, que será um tempo. Beleza. Se eu pegar aqui, ó, aumentou minha posição, tem um tempo correspondente. Aumentou minha posição, tem um tempo correspondente. Então, nunca tire isso da sua cabeça. Para cada posição, eu vou ter um tempo correspondente. Ou, a recíproca também é verdadeira. Para cada tempo, eu teria uma posição correspondente. O que é que eu posso ter aqui? O que eu vou ter aqui é o seguinte. Ó. Se eu traçar uma retinha aqui embaixo, se eu destacar essa retinha aqui, essa região, ela vai me dar a variação de espaço. Essa região vai me dar variação de espaço. Se eu pegar um pouquinho da matemática, o que é que vai acontecer? Se eu pegar aqui a inclinação dessa reta, coloca aqui um ângulo θ qualquer, se eu pegar a inclinação dessa reta, a tangente desse ângulo será numericamente igual a quem? A minha velocidade. Então, trazendo para cá, a velocidade será numericamente igual à tangente desse ângulo que vai formar aqui. O que é que vai acontecer? A tangente desse ângulo vai ser igual à tangente desse outro ângulo, também vai ser θ. Também será igual à tangente desse outro ângulo aqui, que também vai ser θ. Por quê? Porque a velocidade é constante. Então quer dizer que essas razões aqui serão as mesmas. Quais razões? As razões de variação de espaço e, aqui embaixo, o meu intervalo de tempo. Então não esqueça isso. Professor, por que numericamente igual? Mais uma vez, constante nesse caso aqui da tangente, é uma grandeza adimensional, ela não tem unidade. Aqui eu tenho metros por segundo, a grandeza da velocidade. Se eu tivesse metro por metro cancelava, aí sim seria igual. Mas como só a parte numérica que eu vou utilizar, vai ser só numericamente igual. Professor, se essa velocidade aqui for uma velocidade negativa, como é que vai se comportar esse gráfico? Se quando ele é positivo, o comportamento dele é uma reta crescente, quando ele for negativo, a velocidade for negativa, ele vai se comportar como? Como uma reta decrescente. Isso quer dizer o quê? Vou ter aqui a posição inicial, diferente de zero, nesse caso aqui, maior do que zero. Lembrando que minha posição aqui é em metros, e meu tempo será em segundos. O perfil desse gráfico vai ser aqui, ó. Vai ser uma reta decrescente. Agora, presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Quando a reta da velocidade tocar o intervalo do tempo, quando minha reta da velocidade, quando minha reta do espaço tocar o intervalo do tempo, só corrigindo aqui a posição, quer dizer o quê? Que nesse instante, quer dizer o quê? Instante quer dizer que nesse tempo, o móvel está passando pela origem das posições. Então, só organizando o que eu já falei até agora, estou saindo de uma posição maior do que zero, diferente de zero, nesse caso aqui maior. Como a velocidade é negativa, vai ser uma reta decrescente. A mesma coisa que as mesmas funções que eu tenho aqui, eu vou ter aqui embaixo. A inclinação vai me dar a velocidade, a área desse gráfico vai me dar a variação de posição. O mais importante é quando ele chegar nesse ponto aqui, ele está passando pela origem das posições. Por que eu falo isso?
Porque vai ter questões que você já fez na apostila de vocês, ou simplesmente para exercitar, que ele pergunta, dá a funçãozinha lá, dá a velocidade e diz qual o instante que o corpo vai passar pela origem das posições. Então, traduzindo graficamente, a origem das posições ele vai voltando aqui, ó, vai retrocedendo para a origem. Quando ele chegar na origem, quando esse gráfico tocar o eixo do tempo, vai significar o quê? Que meu eixo Y das posições será 0. Então, em termos de posição, aqui será a posição 0, que nas classificações físicas, que a professora já falou para você, aqui vai ser a origem das posições. Seguindo, professor, essa origem da posição quer dizer o quê? Que ele estava em um marco positivo, ele foi decrescendo, foi decrescendo, foi decrescendo, foi decrescendo, chegou na origem dos movimentos, aquele marco que, se fosse uma reta matemática, ele estava dividindo a parte positiva da parte negativa dessa reta matemática. Então aqui vai ser, quando ele toca, vai representar tudo isso. Então quando ele toca aqui, ele tem um significado muito importante. Vamos seguir. Então o que é que vai acontecer? Isso aqui é minha parte gráfica. Professor, o que é que o movimento retilíneo uniforme tem mais para oferecer? Tem algo muito importante que você já ouviu falar, que é a velocidade relativa. Velocidade relativa é o que, professor? É uma velocidade em comparação a dois móveis. E essas velocidades relativas, deixa eu colocar aqui no quadro, velocidades, ou velocidade relativa, ela vai ocorrer em duas situações. Primeira delas, quando os móveis estiverem deslocando, caminhando ou se movendo em sentidos opostos. Então, o primeiro caso aqui, os móveis vão estar em sentido oposto. Como é que é isso? Vamos representar aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho aqui uma trajetória. Se eu quiser colocar isso em termos de uma reta matemática, aqui vai indicar, para esse sentido, vai indicar o sentido positivo da minha trajetória. Eu terei dois corpos. Vou ter aqui um corpo que eu vou chamar de corpo preto. Esse corpo preto vai ter uma velocidade Vp. E a velocidade, como vocês sabem, ela vai indicar o caminho que esse corpo vai trafegar. Aqui eu vou ter um corpo azul. Esse corpo azul vai ter uma velocidade VA, que vai ter esse sentido, ele vai caminhar nesse sentido. Então o que é que vai acontecer aqui, para aluno? A cada segundo eles vão se aproximar. Então vamos imaginar aqui o seguinte, vamos imaginar aqui um ponto fictício. Vamos supor que esse corpo azul ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E o corpo preto ele tem uma velocidade de 8 metros por segundo. Então o que é que isso quer dizer? E se eu tiver aqui um ponto fictício, um ponto aqui imaginário, esse corpo azul vai se aproximar desse ponto 5 metros em um segundo, e esse corpo preto vai se aproximar 8 metros em um segundo. Então quer dizer o quê? Que os dois corpos, em relação a esse ponto, estão se aproximando quanto? 5 de um lado, 8 do outro. 5 do lado, 8 do outro. No total vai ser o quê? 5 mais 8, 13 metros. Então quer dizer o quê? Que para calcular essa velocidade relativa entre esses dois corpos, eu terei que somar os módulos de suas velocidades. Então a velocidade relativa aqui, ó, a velocidade relativa nesse caso aqui, será o módulo da velocidade do corpo preto mais o módulo da velocidade do corpo azul. Professor, se eu fizer o contrário,
o módulo da velocidade do azul com o módulo da velocidade do preto vai dar diferença? Não. Como eu estou tirando o módulo aqui, o sentido da minha trajetória eu posso até desconsiderar, porque o módulo ele vai garantir o quê? O módulo vai garantir que esses dois valores serão positivos, porque o módulo de um número ele passa que ideia para você? Ele passa a ideia de que eu tenho um número e eu vou calcular, vou contar ou medir a distância desse número até o zero. E medidas sempre serão calculadas por números positivos. Então vamos para cá. Então tanto faz CVP mais VA ou VA mais VP. O resultado será o mesmo. Isso acontece na mesma coisa quando eles estiverem se afastando. Se afastando, professor? Sim, vamos imaginar que eles vêm, se cruzam, depois do momento de cruzamento eu vou fazer o quê? Estavam se aproximando, agora vai ocorrer o momento que eles vão se afastar. Então quer dizer o quê? Que esse corpo azul ainda continua com a velocidade de 5 metros por segundo, com o mesmo sentido de movimento, e esse corpo preto também vai ter o mesmo sentido de movimento e com a mesma velocidade. Como eu não estou tratando eles como vetores, eu vou deixar eles com as setas praticamente com o mesmo tamanho. Então o que é que vai acontecer? Nos sentidos opostos, seja esses corpos se aproximando ou esses corpos se afastando, para calcular essa velocidade relativa, você vai somar os módulos dessas velocidades. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é quando eu vou ter agora esses corpos se movimentando no mesmo sentido. No mesmo sentido, eu preciso ter um pouquinho de cuidado. Esse pouquinho de cuidado vai ser como, professor? Vamos analisar aqui, ó. Vamos supor que eu terei aqui, ó, mais uma vez, meu corpo preto com velocidade de 8 metros por segundo. Ele está no sentido aqui para a direita. Aqui eu terei meu corpo azul, que vai continuar com os mesmos 5 metros, também vai ter o mesmo sentido aqui para a direita. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Nesse caso aqui, eles estão no mesmo sentido e eles estão se aproximando. Por que estão se aproximando? Porque o corpo que vem atrás, ou seja, o móvel que vem atrás, ele tem uma velocidade superior àquele corpo que está à sua frente. Então quer dizer que, nesse caso, consigo confirmar pelos valores que tem uma aproximação. E o que vai acontecer? Vai chegar um dado tempo que esse corpo preto vai ultrapassar esse azul. Por quê? Porque ele tem velocidade superior. O que é que vai acontecer? Enquanto eu tenho o azul, que a cada unidade de tempo está se deslocando 5 metros por segundo para a direita, eu tenho um corpo preto, com velocidade do corpo preto, que está se deslocando a 8. Então quer dizer o quê? Enquanto ele se desloca a 5, o de trás está deslocando 8. O que é que está acontecendo com a distância de separação do azul para o preto? Ela está diminuindo. Está diminuindo quanto? Se esse anda 5 e esse anda 8, 5, 8. 5, 8. A diferença entre eles é de 3 metros. Então quer dizer o quê? Que a velocidade com que o corpo preto vai se aproximar e vai ultrapassar esse corpo azul será pela diferença da velocidade desses dois corpos. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Quando eu tiver velocidade relativa no mesmo sentido, a velocidade relativa será calculada através da diferença no módulo dessas velocidades. Seja ele para aproximação, seja ele também para afastamento. Como é que seria afastamento? Para o afastamento, esse corpo preto com velocidade superior de 8 metros por segundo vai aumentar a distância desse corpo azul que está atrás, que tem uma velocidade de 5 metros por segundo.
Então quer dizer o quê? Que a cada intervalo de tempo, esse corpo azul vai ficar para trás 3 metros. Então, aqui para eu calcular essa velocidade relativa, será calculada através de um módulo da diferença da velocidade do corpo preto com a velocidade do corpo azul. Professor, se fosse oposto, também calcula do mesmo jeito. Lembre que é um módulo. Então, caro aluno, aproveita essa teoria, vai para a sua apostila, resolve os exercícios e qualquer coisa, pode contar comigo para tirar suas dúvidas. Beijo no coração, fé e foco. Nós vamos alcançar o nosso objetivo. Venha para esse porto.